Salmo de número 3. Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Sela. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Amém. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraram-se os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor. Amém. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Sela. Amém. Pai, ajuda-nos, Senhor. Abra-nos o entendimento para nós entendermos, compreendermos, Pai, a tua palavra por divina revelação, Senhor. Pois te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós vemos que muitos são os inimigos do cristão. Na verdade, do cristão legítimo. Veja. Assim como nos dias Veja. O maior tipo, o profeta desta era, ele nos ensina que o maior tipo de Jesus Cristo é José no Egito. José no Egito, ele era o preferido do Pai, não é verdade? Jesus era o preferido de Deus, do Pai, né? Porque tudo o Pai entregou a ele, tudo o Pai revelou a ele. Os irmãos de José tinham ciúme dele, por quê? Porque José era um homem, veja, um homem direcionado, ungido por Deus. Ele discernia sonhos, ele era, veja, odiado pelos irmãos. Qual foi o primeiro homicídio no mundo? Caim, por causa do ciúme, matou Abel, porque Deus não aceitou o sacrifício dele, aceitou o de Abel. Por quê? Porque Deus, ele não muda. E desde aquilo, veja, como diz Eclesiastes, não há nada novo debaixo do céu. Nada. Tudo que foi ontem, foi hoje, será amanhã. Veja. Sempre. Sempre vai ser assim. Veja. Aquela mulher, veja, ela não era uma prostituta, mas era uma mulher de uma fama, porque ela tinha, veja, ela era divorciada, a mulher samaritana, veja, ela era divorciada, juntava outro, divorciava, arrumava outro, veja bem, tivesse cinco maridos, que tem agora não é teu também, veja, porque não era dele. Assim como Jesus disse para o rei Herodes, não te é lícito, João Batista disse, para Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Felipe, porque ele ainda é vivo. Não é verdade? E quando o homem está vivo, a mulher está ligada a ele. Correto? Veja. Assim a noiva, enquanto o nosso Cristo, veja, enquanto o nosso esposo ele está vivo, a noiva está ligada a ele. E o nosso marido, espiritualmente falando, Jesus, ele não está morto. Ele ressuscitou e foi preparar um lugar para vir buscar a sua noiva. Que promessa maravilhosa, veja. A sua, não suas. A sua. Veja. Então hoje, irmão, nós, principalmente nós que estamos no campo, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de Cristo, nós estamos sujeitos a muita coisa. Muita coisa. Porque pregar para os ilustres, Agora, você ir para os valados, para as sarjetas, não é verdade? Para buscar aquelas almas que estão, veja, estão mortas, semi-mortas, espiritualmente elas estão mortas. Não é fácil.
Por quê? Porque no caminho você vai encontrar os adversários de Deus. Correto? Não é verdade? A minha esposa briga comigo que eu coloco na minha rede social mulher prostituta, mulher que está ali se oferecendo. Veja. Mas não foi isso que Jesus disse, que os sãos não precisam de médicos, são esses que precisam. Porque quando você acha, irmão, que você, tá legal, eu pago minha conta, não devo nada, não roubo, não minto, não mato, não adultério, não, veja. Ele acha que não precisa, veja. Você está entendendo? Veja. Aquela mulher que tinha 7 demônios, nós acabamos de ouvir pela boca do pastor Joaquim. A mulher tinha 7 demônios. Mas ela não, veja, mas ela não era endemoniada. Os demônios possuíram ela. Por quê? Porque ela havia uma má conduta, um desvio de conduta. O gadareno, legiões de demônios. Veja. Mas ele não nasceu endemoniado. Ele não era um demônio. Ele foi tomado por uma legião de demônios. E o Senhor Jesus nunca chamou eles de filhos do diabo. Agora, aqueles sacerdotes, os puritanos, não é verdade? O profeta fala que não havia um lugarzinho assim, no corpo dele que nós pudesse botar o dedo que houvesse pecado. Por quê? Porque o sangue, o sacrifício de animais cobria ele. Mas o coração deles era puro.